Fazer contato com Valdir Espinosa, que é o nosso convidado especial de hoje, está lá no Rio de Janeiro. Espinosa, que foi campeão como técnico da Libertadores em 83 para o Grêmio, hoje trabalha como comentarista na Rádio Globo lá no Rio de Janeiro. Primeiro, Espinosa, boa tarde, muito bem-vindo à Arena Sport TV. Responde pra gente a nossa enquete. Quem você acha que dos clubes brasileiros está um pouquinho na frente para conquistar a Libertadores? Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Ale, muito obrigado. Boa tarde a todos que fazem parte do programa aí em São Paulo. Essa pergunta, Ale, é fácil. Se eu responder com o coração, quem é o favorito? É o Grêmio. Isso aí é indiscutível. Agora, olhando o aspecto técnico, tático, enfim, concordo com todos que estão aí na mesa. Corinthians e Fluminense estão largando na frente. O Grêmio e São Paulo vem um degrau abaixo. E o Palmeiras realmente é aquela equipe dos brasileiros que entra em piores condições. E até, claro, digo uma coisa que todo mundo deve estar pensando da mesma forma. O campeão da Libertadores está entre esses brasileiros. Só para agradar o Espinosa, o Grêmio joga hoje com transmissão ao vivo do Sport TV. Vai estar lá Milton Leite, Maurício Noriega, Fernando Saraiva acompanhando essa estreia do Grêmio da Libertadores. A questão da pressão, Espinosa, para times que não venceram a Libertadores. A gente pode citar o Corinthians, que depois de muito tempo conseguiu vencer, talvez, além de ter se preparado bem, não perdeu ninguém do seu time base, reforçou com contratações pontuais. A pressão de já ter vencido pode dar um alívio e o Corinthians pode trabalhar melhor a Libertadores esse ano. O caso do Grêmio, que já venceu com você, o Fluminense ainda não venceu, o Atlético Mineiro também ainda não venceu. Você acha que o São Paulo já venceu 3 vezes? Quer dizer, difere um pouco essa questão da pressão? Eu acho que ela é muito importante. A pressão, ela existe. Agora, tem outro detalhe também. Aquele que ganhou não pode relaxar. Você saber trabalhar com pressão é muito melhor do que trabalhar relaxado. Porque trabalhar relaxado, realmente você não enxerga bem, você deixa as coisas acontecerem. E trabalhar sob pressão, sabendo trabalhar dessa forma, é muito melhor para você conquistar o título. Então, quem ganhou não pode relaxar. E quem ainda não ganhou, como é o caso principalmente Fluminense, que está só focado nessa competição, não pode fazer também com que essa pressão venha atrapalhar. Valdir, me diga uma coisa, por que todo mundo trata a Libertadores como um campeonato diferente? Ela é realmente diferente de Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil? Por que ela é diferente? Ou se é um mito, só criaram isso para dar uma valorizada na competição? Não, ela é diferente. Claro que as Libertadores antigas, as dificuldades eram muito maiores. Não significa dizer que o campeão de ontem é mais importante que o campeão de hoje ou de amanhã. Não, de maneira alguma. As dificuldades realmente eram muito maiores, principalmente então, nem se fala do aspecto técnico. Agora, é uma competição diferente porque envolve sistemas táticos diferentes. Aqui jogamos de uma maneira, as outras equipes jogam de uma formação diferente. Então, só por isso é uma situação. Você vai enfrentar adversários fora do seu país e há um envolvimento. E sempre buscando aquele sonho maior. Porque o sonho de Libertadores é um sonho muito importante. Mas o sonho maior, que é o sonho do Mundial, esse realmente é um foco muito importante que essa competição traz. Deixa eu passar essa pergunta aqui para os amigos do sofá. O Vilarão já ganhou 4 Libertadores no campeonato de condomínios, né? Copa América de condomínios. No videogame, então, nem se fala. Mas tem que ser tratada diferente a Libertadores? Ela é especial, Vila? Eu acho que a Libertadores tem uma expectativa peculiar dela. E isso automaticamente já transforma numa competição diferenciada. Agora, eu acho que vai até a página 9, viu, Ale? Eu acho que essa questão Até a página 9 é muita página, né? Depende do tamanho do livro, né? Mas essa questão de ser diferente, muitas vezes tem um efeito ruim. A gente percebe, principalmente nos jogadores brasileiros, essa história de entrar muito pilhado, muito nervoso, sofrer por antecedência. Eu até queria transferir para o Valdir, pela experiência que tem, essa questão. Valdir, como que a gente trabalha essa questão de ser diferente? Se ao mesmo tempo você tem que entrar mais concentrado, como é que você faz para encontrar o equilíbrio entre concentração, mas nada muito exagerado a ponto de não mexer muito com a ansiedade, fazer com que o atleta fique tão pilhado desse jeito, como a gente vê muitas vezes atletas brasileiros muito irritados, facilmente envolvidos ali com catimba. Qual é o segredo para encontrar esse equilíbrio? Exatamente isso. Você colocou num ponto muito
muito perfeito e que tem atrapalhado, já atrapalhou mais, mas ainda hoje atrapalha. Essa história de que não podemos cair na catimba dos adversários. E aí, nessa história de não cair na catimba, a gente parte para o desequilíbrio e até muitas vezes para a violência, o que atrapalha bastante. O importante é que o treinador e os jogadores se conheçam bastante. Eu até digo que na preleção minha em La Paz, isso ficou marcado, ela não durou 1 minuto. Mas por que não durou 1 minuto? Porque eu conhecia os jogadores, sabia o momento de fazer com que a pressão diminuísse bastante, porque naquela oportunidade a altitude era um fantasma muito maior do que o de hoje, que hoje se conhece bastante, em 83 pouco se conhecia. Então eu sabia que a pressão e o fantasma era muito grande. Eu disse aos jogadores o seguinte: olha, gente, vamos jogar fazendo um bobinho. Vamos reunir 4, dominar a bola, ficar tocando. Quando o adversário vier igualar o número, nós viramos o jogo, vamos para o outro lado. E assim, não vamos nos preocupar em atacar. Foi para o intervalo, eu digo, mantemos esse toque, essa aproximação. E agora sim, andando à frente. Moral da história. Vencemos por 2-0, ou 2-1, agora não me recordo bem. Terminamos inteiro o jogo. E aquele fantasma, antes do jogo, ficou realmente esquecido. Então, depende muito exatamente disso, do conhecimento do treinador, e ele tem que ter esse conhecimento com os jogadores, e saber o momento de apertar, o momento de soltar um pouco, enfim. Isso é o dia a dia que dá esse conhecimento.